A concórdia já existe no meio dos puros, limpos e perfeitos, e vai existir na Terra. No meio dos deformados, vai existir a concórdia pela desmaterialização da máquina do raciocínio, que está materializada no istmo do mesencéfalo, 396, volume do Histórico, página 19. Boa noite. 3 de novembro de 2007. Está no ar, com muita energia racional, o segundo Jornal Racional desse ano. Mês de novembro, mês dos palestrantes, dos conferencistas de cultura racional. Há 31 anos, o nosso mestre Manuel Jacinto Coelho inseriu no nosso calendário racional o dia 5 de novembro, como sendo o dia dos conferencistas de cultura racional. São estudantes de cultura racional que estão aptos a responder qualquer pergunta sobre os livros Universo em Desencanto. E isso é muito lindo, minha gente. Propagar o amor, falar de amor, porque isso é que é cultura racional. A exaltação do amor que está dentro de todos. Porque todos nasceram com raciocínio, isto é, com a união dentro de si, com a vitória, com o progresso. Basta desenvolvê-lo para poder obter todos esses dons que provêm do raciocínio, que une, que constrói, que reconstrói, que ilumina, que limpa, racionaliza e imuniza. E para raciocinar, tem que conhecer cultura racional, para desenvolver o seu raciocínio. 619, volume do Histórico, página 12. Porque os feitos do raciocínio é só evolução, de progresso, e os feitos do pensamento estão em liquidação, porque terminou a fase do pensamento, pois a natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a natureza está apertando os pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar. Como diz o racional superior, os pensadores mais espertos estão com os livros nas mãos, desenvolvendo o seu raciocínio, que está materializado na glândula pineal, 629, volume do Histórico, página 15. E essa é a missão dos conferencistas, resgatar através da voz do raciocínio, que é a voz de Deus. Todos esses que necessitam do caminho e da felicidade verdadeira, que é sem fantasias e ilusões. A mudança de fase do pensamento para a fase do raciocínio trouxe um vazio muito grande para muitas pessoas. E com isso, muitos se entregaram para essa fase caótica, nebulosa, onde tudo fica sempre na névoa, entorpecido por agentes fluídicos negativos. E a natureza está apertando os pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar. E por isso está aí a desvalorização do dinheiro, tudo muito caro. 636, volume do Histórico, página 9. As famílias completamente desunidas, pessoas matando, pessoas se matando,
um desequilíbrio total da humanidade. Tudo porque o pensamento não resolve mais nada. Faliu. E graças à cultura racional, várias pessoas já foram resgatadas de toda essa maldade que antes de ser má era boa. E como na fase racional, é tudo voltando para o seu verdadeiro estado natural do eu, que é de pureza, de limpeza e perfeição. E como estamos falando tanto em conferencistas racionais, vamos agora a uma entrevista muito especial com uma estudante de cultura racional, a Aide Jussara Rodrigues, que foi uma das primeiras conferencistas de 1976. Vamos lá? Estamos aqui no Retiro Racional, na casa da estudante de Cultura Racional, Aide Jussara Rodrigues, onde ela foi nomeada em 1976 a conferencista. E como nós vamos estar comemorando na segunda-feira o Dia dos Conferencistas, é uma honra poder entrevistá-la. Então, dona Jussara, conta pra gente como é que surgiu esse movimento. Foi uma coisa... a gente não tem nem como descrever, porque tudo que se refere à cultura racional, para nós, é um grande privilégio estar aqui no Retiro Racional, privado da presença do Pai o dia inteiro. Você sabe lá o que é passar o dia inteiro lá na varanda, conversando com o Pai, aprendendo assim de viva voz, ele falando tudo para a gente, tudo que está no livro. Ele falava de viva voz para a gente e está no livro. Até hoje a gente não sabe como agradecer, não temos como agradecer essa bondade infinita e essa delicadeza. O Pai é a coisa mais importante na minha vida. Eu acho que nunca aconteceu outra coisa. É ter convivido com o Pai. Porque quando eu comecei a ler em 1973. Eu vim para aqui em 75, quando o Pai veio. Eu estou morando aqui desde 1975, nunca mais fui embora. Ganhei uma casa lá naquela vila. O pai me deu uma casa chão de terra, vocês podem conhecer a casa lá onde mora o Vitor hoje. Então, é uma felicidade muito grande fazer parte do quadro de conferencista. Você sabe lá o que é isso? Conferencista do mundo racional. Você sabe lá o que é isso? Não tem nada mais. Como é que foi receber esse presente para a senhora? Você diz como receber esse presente? Achei uma coisa fantástica. Eu digo a você, achei uma coisa fantástica porque você já viu felicidade maior do que essa? Você está ali o dia inteiro aprendendo com o Pai, nos mínimos detalhes, aprendendo com ele ali. Ter o privilégio de privar da intimidade da casa dele ali na varanda o dia inteiro. Ser conferencista é uma dádiva. Então, a senhora uma vez conversou comigo sobre um fato que aconteceu lá naquela casinha. A senhora pode contar para a gente como é que foi? Com todo prazer. Agora eu posso contar com todo prazer, porque isso aconteceu, foi no dia 12 de novembro de 1979, eu comecei a passar mal. Pensei que fosse morrer. Então, eu que morava com a Márcia, minha sobrinha, vocês sabem quem é a Márcia, né? Márcia Ferrari. Eu mandei o Márcia para chamar a Terezinha para ajudar. E eu aí estava passando mal, o pai mandou um remédio. Você não faz ideia o que foi que... Quando chegou no quarto, que botou o remédio dentro do copo, saíram assim muitas faíscas de luz prateada. Então, ela disse assim, quando só volta a dar, se ela pedir, com ordem do pai. Você sabe o que é que o pai mandou para mim? Água de flor de laranjeira. Viu que salvou minha vida. Água de flor de laranjeira, mas isso só ele, né? A gente sabe que é energia, né? Não é uma felicidade muito grande. Isso foi em 1979. Agora estou aqui eu, que adorava fazer divulgação de porta em porta. Estou eu aqui andando de bengala, impossibilitada de andar, porque já fiz muita divulgação. Já trabalhei muito na gráfica e eu comecei a fazer a distribuição dos jornais. O pai deixou aquele encargo
para eu resolver. Tá bom. Obrigada. Muito obrigado pela paciência em nos receber aqui na casa da senhora. É um prazer muito grande recebê-los aqui. Eu estou à disposição de vocês para que, a qualquer momento, eu estou à disposição de vocês. Porque, para mim, não tem mais nada no mundo para falar, para conversar, a não ser sobre cultura racional. Então, todas as vezes que vocês quiserem vir aqui, eu terei muito prazer de recebê-los. Tá certo. Obrigada. Um salve e boa noite. O livro da absolvição da condenação ao extermínio. Não irão mais ao extermínio. No livro Universo em Desencanto está todo o translado da absolvição desta condenação ao extermínio. Segundo volume da obra, página 160. Na cultura racional não há enigmas nem mistérios, não há perguntas sem respostas, porque quem está em contato com o livro Universo em Desencanto está em contato com o fluido racional, com a consistência divina, com o reino glorificador do ser humano, a imunização racional. Agora vamos falar com o nosso amigo Elias, na gráfica racional. Alô Elias, tudo bem na gráfica racional? Tudo bem. Quanto tempo de cultura racional? 18 anos. Bom, Elias, no nosso quadro de perguntas e respostas, você teria alguma pergunta a fazer? Sim. Eu gostaria de saber se existem vidas em outros planetas. Eu gostaria de saber quem são os extraterrenos que causam sequestros, raptos e queimadas na Terra. Esta é a minha pergunta. Então vamos passar a sua pergunta a um dos nossos conferencistas. Elias, um bom começo para se entender essa questão que você está levantando é usar as palavras certas. Vamos entender assim, extraterreno é aquilo que não está no terreno das nossas ideias, é a parte racional, é a energia racional. E aquilo que a gente chama que está fora da Terra é o extraterrestre. Então, a palavra extraterrestre se adequa melhor para explicar tudo que faz parte desse universo, desse conjunto elétrico e magnético, e está fora da Terra. Mas o extraterreno pode até estar dentro da Terra, mas é a parte racional. Então, o extraterreno devemos aplicá-lo única e exclusivamente no sentido de atribuir a qualidade da origem da parte racional. Isso é que se entende como extraterreno. E esses casos que você fala sobre raptos, abdução e etc., que virou folclore e que deu origem ao que se chama de ufologia, isso tudo trata dos extraterrestres e não dos extraterrenos. Eles esclarecem, ou tentam esclarecer apenas a parte da energia elétrica e magnética, dessas duas energias. E por isso, por ser magnetismo puro, é que essas formas de vida, que podem se materializar e fazer todos esses processos, esses malabarismos, para criar nas pessoas, com a finalidade de criar nas pessoas, a ideia de que existem outros mundos habitados. Mas isso é a parte magnética, que são os seres extraterrestres. Toda essa parte de maldade, de perversão, e que se tem uma série de relatos, e as pessoas têm muito medo. Mas temos a parte racional, que aí sim, os extraterrenos, que aparecem sob formas de luzes e que transmitem às pessoas aquele bem-estar. Então veja bem a diferença do que é extraterreno e do que é extraterrestre. Então, os seres do mundo racional, ou melhor, os habitantes do mundo racional, eles são os seres extraterrenos que estão tratando e acompanhando a humanidade na fase racional para dar a evolução e o desenvolvimento do raciocínio. E os extraterrestres, aproveitando a fase, também estão trabalhando nesta linha, só que através de uma lapidação magnética. Então, daí essa infinidade de casos, de materializações, e que os ufólogos já têm uma infinidade de relatos feitos. Então, tem que saber distinguir bem o que é extraterreno, é habitante do mundo racional e se apresenta em formas de luz ou numa forma qualquer, mas sempre da forma
que as pessoas se sentem bem, muito natural e muito espontâneo. Já os extraterrestres, esses não, esses são da energia magnética, são agentes de destruição para liquidar a fase do animal racional, porque houve aquela mudança de fase em 1935, da fase de animal racional para a fase de aparelho racional. Então, as duas formas de energia estão trabalhando com um único sentido, porque a natureza é uma coisa só. Só que os extraterrestres, pelo lado do mal, pela esquerda, pelo magnetismo. E os extraterrenos, a energia racional pura, limpa e perfeita, sob formas de luz ou qualquer outra forma, mesmo sob a forma de disco voador ou a forma de pessoas, mas pela parte, vamos dizer assim, natural, espontânea, e as pessoas não se assustam. Dá um prazer, uma satisfação muito grande quando há esses avistamentos. Espero ter ficado claro sobre esse aspecto. Salve! O raciocínio une e o pensamento divide. E é nessa energia que vamos atinar para o raciocínio, para que todos voltem ao mais depressa possível